Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro Caldas, mais uma vez na madrugada tentando montar os vídeos que possam ajudar como material auxiliar nas disciplinas que eu ministro. Vamos mostrar agora sobre gráficos, que seria o capítulo 2 do livro Estatística Aplicada à Gestão Empresarial do Adriano Leal Bruni, de 2011. Tem uma apresentação aqui para mostrar para vocês, apresentação do PowerPoint, mas também quero fazer algumas aplicações através de softwares. Então provavelmente vou ter que fazer esse vídeo de forma quebrada, não vai dar para fazer de uma só vez tudo, embora o assunto não seja tão complicado, mas é interessante que vocês vejam como fazer os gráficos no Excel, no SPSS, no Minitab, enfim. Então vamos para o começo do assunto, a introdução e o primeiro gráfico. Ok, vamos falar então sobre gráficos para a disciplina métodos quantitativos. Bom, o objetivo é que vocês entendam o uso dos gráficos, compreendam os principais gráficos usados em estatística, e entender alguns problemas, os principais erros cometidos na geração de gráficos. Os gráficos eles representam uma das mais simples formas de transmissão de informação, através de ilustrações que vão permitir compreender de maneira simples e eficiente diferentes aspectos e relações numéricas em determinado fenômeno. Então, você, com base em diferentes conjuntos de informações, de dados, você monta a informação de uma forma mais rápida através do gráfico. O que eu acabei de falar aqui, por isso é uma expressão feita num parágrafo textual, então texto corrido e tal, eu poderia representar através agora dessa ilustração bem simples. Os dados tabulados através do gráfico geram uma informação de maneira bem mais eficiente e rápida. Então o objetivo do gráfico é facilitar a transmissão de informação. Aqui temos um exemplo retirado da internet sobre os municípios com coleta seletiva de lixo sólido no Brasil. Tanto percebem no primeiro e no segundo gráfico são análises diferentes. A primeira análise, por exemplo, é uma análise de crescimento ao longo dos anos da quantidade de municípios que passaram a ter coleta seletiva. Então, de 1994 de 81 a 1999, passando para 135, depois em 2002 192, depois 237, até chegar, isso em 2004, até chegar em 2010 com 443 municípios. Então, esse é um texto que fosse falar isso de uma forma em parágrafo discorrido e por extenso, seria muito chato, muito extenso, talvez cansativa a leitura. O que se pede é que em TCCs vocês façam parágrafos de abertura e de fechamento do gráfico. O parágrafo de abertura vai dizer o que o gráfico vai apresentar, e o parágrafo de fechamento ele vai comentar alguns aspectos do gráfico. Ele não vai citar o gráfico todo, porque não teria muito sentido, já que o gráfico está ali apresentando. E o interessante é que faça confrontação com outros estudos. Isso se for, logicamente, um artigo, um trabalho de conclusão científica, ou seja, acadêmico. O gráfico embaixo, você verifica que dos 443 municípios com coleta seletiva de lixo no Brasil, 50% se localizavam na região sudeste. Percebe aí a cor verde clara, né? A cor roxinha em relação ao sul
A legenda indica que 36% seria da região sul, esse azul ciano aí 10% seria da região nordeste, o norte, o amarelo apenas 1% e o centro-oeste 3%. Então, de uma forma bem simples, num primeiro momento eu analisei a evolução do gráfico, no segundo momento a participação das regiões em um determinado momento. Ok? Toledo e Ovalle, eles já em 1985 eles falavam sobre a classificação dos gráficos quanto à forma e quanto ao uso. Quanto à forma, basicamente a questão das dimensões, os diagramas, 2 dimensões, e os estereogramas seriam 3 dimensões. Os cartogramas são ilustrações à parte relacionadas a cartas geográficas. Quanto ao uso, os gráficos podem ser identificados como gráfico de informação, um caráter mais expositivo, completos e claros a um público em geral. Mas os gráficos de análise eles teriam numa segunda classificação, com o incremento de tabelas, textos explicativos. Ele tem um intuito mais técnico e mais acadêmico, vamos dizer assim, em algumas situações que precisam de uma análise mais aprofundada. Vamos ver os principais gráficos em estatística. Aqui a gente vai precisar dividir um pouco o vídeo para não ficar muito extenso. O primeiro vídeo, a gente não vai trabalhar com nenhum desses gráficos, na verdade. Então, o primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui seria um gráfico, um histograma, poderia ser um histograma, e aqui poderia ser um gráfico que trabalha aqui de linhas, reconhecido no Excel. O box plot, vocês estão vendo aqui, tá com as expressões em inglês. Aqui um gráfico de setor e aqui um gráfico de dispersão. A gente vai ver que cada um desses gráficos tem uma situação específica para ser usado. Mas o primeiro gráfico que nós vamos ver é o gráfico de ramo e folha, o Stem and Leaves, em inglês. Você também vai encontrar alguns vídeos no YouTube com caule e folha, dos nossos amigos portugueses. Esse gráfico de ramo e folha, ele representa a frequência simples de uma variável quantitativa, tomando por base um rol, que é a sequência ordenada dessa variável, isolando o galho, também é uma outra expressão que eu encontrei, algarismo mais significativo, em relação das folhas, seriam os algarismos menos significativos na composição dos valores observados. Para ficar mais claro, a gente vai apresentar aqui um exemplo simples e vocês vão ver que a construção não é tão complicada assim, principalmente quando se fala em rol com números inteiros. Então você tem aqui números inteiros aqui, digamos de idade. Então nós vimos aqui idades, pessoas na faixa de 20 anos, pessoas na faixa de 30. Na faixa de 20 você vai encontrar 21, 23 e 25. Na faixa de 30 você vai encontrar um pouco mais. Na faixa de 40, a maior parcela da amostra. A faixa de 50, a segunda maior parcela. Isso a gente contando, a gente consegue perceber com o rol, com a sequência já bonitinha, ordenada. E a menor parcela é de 70 pessoas. Como é que constrói esse gráfico de ramo e folha? Muito simples. Você traça aqui uma divisória. A primeira coluna vai mostrar o ramo e a segunda coluna as folhas daquele ramo. O gráfico de ramo e folha aqui foi simplificado por dezena e a unidade da folha é 1. Isso quer dizer que cada indicativozinho desse aqui, cada número que pode estar aqui juntinho ou separado, você vai encontrar alguns autores que mostram separado, esse 1 representa uma unidade, esse 3 unidades, esse 5 unidades, que vão se juntar ao algarismo que está aqui do lado. Se aqui é a unidade, aqui é a dezena.
e assim por diante. Se aqui fosse dezena, que era centena, entende? Se aqui fosse centena, que era milhar. Então você tem aqui unidade 1 com dezena 2, 21. Então o 21 foi observado, como a gente vê no rol, o 23 foi observado e o 25 foi observado. Em relação à faixa de 30, você tem o 3 e o 0, formando o 30, tem essa observação aqui. Você tem o 3 e 1, 31, duas vezes o 33, então, estão aqui, duas vezes o 33, uma vez o 34, uma vez o 38, uma vez o 39. E assim por diante. Você vai perceber que esse gráfico ele ajuda a visualizar qual é a faixa que tem maior participação, maior frequência também dos valores da amostra. No caso aqui é a faixa de 40, que tem vários indicadores aqui, 2 vezes 41, 3 vezes 42, uma vez 43, 2 vezes 44, uma vez 45, 2 vezes 46, 2 vezes 47, 3 vezes 48, 2 vezes 49. Então é a parte maior, onde tem maior quantidade de números. Depois logo a seguir vem a faixa com 50 anos e depois decaindo para 6 e por fim 7. A gente percebe que os extremos aqui estão com valores menores, lembra um pouco, a gente vai ver mais na frente o que seria uma distribuição normal, ok? Muito bem. Próxima distribuição normal. Aqui, esse mesmo rol eu posso apresentar de forma um pouco mais detalhada, como se eu estivesse esticando o gráfico. Então, eu posso fazer o que? Eu posso dividir cada faixa de dezena em duas partes, ou em 5 partes. Ou seja, de 20, 2,0 até o 2,4 seria representado na primeira linha do 2. A segunda linha do 2 começaria em 2,5 até 2,9. E obviamente o que foi observado foi apenas 21 e 23 e 25 em relação à faixa de 20. A faixa de 30, que eu também dividi, olha aqui, eu tenho 30, 31, 2 vezes 33, 1 vezes 34. Ou seja, do 30 até o 34 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações. Do 35 até o 39 eu tenho apenas 2 observações, que é o 38 e o 39. E assim a gente consegue fazer todas as outras observações em relação às dezenas pelo meio, né, pela metade. Então nós vamos ver aqui que a concentração maior, de forma mais detalhada, seria entre o 45 e o 49, é onde tem maior representatividade, considerando-se a cada 5 anos de agrupamento de classe, tá? Então é isso que seria um gráfico de ramo e folha. Numa situação com números com casas decimais, é necessário você fazer uma identificação do qual é o teu interesse. Quer mostrar o rol simplificado, e aí você vai fazer um gráfico de forma mais simplificada. Existem alguns programas, conheço um na verdade, o Minitab, que trabalha com esse gráfico de ramo e folha. Eu vou mostrá-lo daqui a pouco. Eu tenho aqui, por exemplo, um rol com valores muito grandes, e a gente pode fazer um ajuste do rol fazendo valores menores. Eu poderia ajustar até em uma casa decimal. Bom, aqui ficaria esquisito se eu fosse representar a unidade da folha em 0,1 usando valores decimais, porque se isso aqui é 0,1, para eu representar 10,01 seria 10, aí esse 1 não pode ser uma casa decimal, ele na verdade ele é dividido, ele é 0,1 de uma casa decimal, ou seja, 0,01. Teria que representar assim.
Para mostrar o 4,3, eu teria que representar 4,3. O 7,7, 7,7. E assim por diante em relação ao 11 e o 12. O que o Minitab faz? O Minitab ele usa essa mesma unidade de folha e arredonda. Mas arredonda não necessariamente arredondando para cima, ele arredonda cortando mesmo. Então, por exemplo, 10,01 fica 10,0. O 10,43, que na verdade é 10,4256, fica 10,4. O 10,7680 é 10,7. Ok? Entendendo que o 0, 4, 7, 2, 2, 5, 4, 5 são as folhas que têm a unidade em 0,1. Então, eles não representam a unidade, representam 0,1. Portanto, uma casa à direita da vírgula. Ok? Portanto, se aqui é decimal, primeiro um décimo de unidade, então aqui já é unidade normal. Por isso, para representar 10, eu não coloco 1, eu boto 10 mesmo. Para representar 11, 11, representar 12, 12. Ok? Bom, agora eu vou fazer com o rol, esse rol que está aí, eu vou mostrar a saída do Minitab, que ele é mais completa, porque apresenta uma contagem. Então, vou sair e vou executar aqui o Minitab. Enquanto o Minitab executa, eu vou também executar o Excel, que tem uma base de dados lá. Pronto, no Excel, eu vou pegar esse banco de dados que eu tenho de teste aqui, eu estou na planilha dados 2. Então, eu tenho aquele mesmo rol lá, idêntico, só que aqui está espalhado, né? Mas são os mesmos números. Eu vou indicando aqui juntamente com o nome uma renda que eu inventei. Eu vou selecionar aqui, copiei e vou para o Minitab. Aqui ele pede, eu estou na execução do Minitab, clicar em iniciar. Eu ainda não ativei o Minitab. Bom, você vai ver aqui que o Minitab ele tem muito parecido com o Excel e o SPSS. Em especial o SPSS, porque ele tem aqui essa session de saída, essa worksheet aqui onde tem o banco, que é para botar o banco de dados. Estou maximizando aqui. E ainda tem uma que eu não mostrei, um extra, que é para mostrar na verdade o projeto. Está aqui escondidinho. Bom, então vamos chegar aqui no começo, ok? E colar. Então eu tenho agora as classes não, os campos, né? Um campo de texto, ele já identificou aqui, um campo de número e um outro campo numérico, ou seja, eu tenho duas variáveis aqui quantitativas, para lembrar aqui aquela classificação de variáveis. E a primeira, qualitativa nominal. A variável idade é o que eu quero fazer em relação ao gráfico de ramo e folhas. Como o Minitab que está em português, não é difícil você perceber que o menu que você deseja, que é gráfico. Aí você vai lá em ramo e folhas, clica. Bem simples, aprendi ontem mesmo, não tem muita dificuldade não. Aí você seleciona a idade, avança, botou aqui. Eu poderia também selecionar a renda, ele acrescentaria aqui do lado e tal.
Aí você clica em OK, pronto. Você clicando em OK, ele vai mostrar a exibição de ramo e folha idade, ramo e folha idade, N igual a 56, unidade de folha 1, e vai mostrar o que vocês estão vendo aqui. Vocês vão ver aqui, é a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? É que ele acrescenta, aqui eu fiz uma divisão, ele acrescenta nessa primeira coluna, vamos dizer assim, uma contagem que vai se acumulando até chegar na faixa onde ele identifica a mediana. E depois disso ele faz uma acumulação ao contrário, até diminuir. Ou seja, vai mostrar dos pontos extremos, né, aonde a mediana se distancia até o ponto extremo. Daqui, vou fazer aqui uma tradução melhor. Eu tenho, por exemplo, o 45 até o 49, quer dizer que essa faixa aqui para cima, ou seja, anterior a essa faixa, eu tenho 28 observações. Dos 50 até os 54. E ainda considerando os valores de baixo, eu tenho também 28. Ok? Ou seja, dos 50 para frente, eu tenho 28 observações, como do 49 para trás, eu também tenho 28 observações. Então, a indicação é que a mediana está entre 49, que é o final da faixa, que tem o segundo 4, e o início da faixa onde tem o primeiro 5, né, que seria 50. Então, 49 com 50, nessa condição, você pega e faz a mediana como 49,5. Ok? Bom, então a leitura é a mesma leitura que vocês viram antes. Aqui ele dividiu do 2,0 até o 2,4 e do 2,5 em diante, aquela coisa que a gente já viu. E aqui ele vai acumulando. Então, 2 observações, com mais uma 3, com mais 5, 8, com mais 2, 10, com mais 8, 18, com mais 10, 28. Aí ele começa a contar daqui para baixo, tem 28. Retirando os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as 9 observações dos 50 ao 54, eu tenho, dos 55 em diante, eu tenho 19 observações. Dos 60 em diante, eu tenho 11 observações. Dos 65 em diante, cai para 7. Dos 70, cai para 4. E do 75 em diante, eu só tenho 2 observações. Ok? Esse é um gráfico de ramo e folha simples, com a distância da mediana, formada da primeira coluna, que é uma contagem, e a unidade da folha continua sendo 1. Portanto, a gente pode concluir algumas informações que eu tirei lá do site do Minitab, no suporte. Cada linha do diagrama ele exibe a contagem em relação à mediana, no caso indicada no Minitab, nem todo mundo faz isso na hora de construir. O ramo ou caule, que seria a coluna propriamente da indicação do gráfico, e folhas, que seriam os valores de cada ramo. As contagens das linhas antes e depois da mediana são acumuladas. A contagem de uma linha antes da mediana representa a contagem total daquela linha e das linhas antes dela. A contagem de uma linha após a mediana representa a contagem total daquela linha e das linhas após a ela. Então, a unidade da folha indica qual casa decimal representa os valores da folha. Obviamente, se a folha está na casa decimal, o ramo está na parte inteira e assim por diante. Então, esse seria um exemplo, mais um exemplo, que a gente pode servir como uma interpretação. Então, olhando para o gráfico aqui, ele dividiu até em mais, ele começou de 68 a 69, do 70 ao 71 ele tem só uma observação, do 72 ao 73 só tem 2 observações com 73, 74 a 75, 2 observações com 74 e 2 observações com 75,
e assim por diante. Você observa que do 76 e 77 onde concentra a maior participação, mas é justamente entre o 77 e o próximo, que é o 78, é onde está a mediana. Então, como está igual aqui o valor, isso quer dizer que a mediana está entre 77, 7 com esse 7, e o 7 com esse 8. Então, na verdade, 77,5. E é justamente essa a interpretação que o portal apresenta. Então, o primeiro ramo é de 6 com 3 folhas, que é 8 e 9, e mais um 9. Isso significa que 3 observações foram nos 60, 68, 69, 69. 14 observações foram nos 70, na faixa dos 70. 11 observações na faixa de 80 e 2 observações na faixa dos 90. A mediana da amostra, que eu já apresentei, 77,5. Portanto, ambas as quinta e sexta linhas têm contagem acumulada de 15. Então, é isso, pessoal, sobre essa parte de... para concluir a primeira parte sobre o gráfico, parte introdutória de gráfico, ok? Bom, então a gente encerra aqui, para não ficar muito grande o texto, e depois a gente conclui com os demais assuntos sobre gráfico, ok? Até mais, bye bye.